Com vocês, meu nome é Jandernay, eu estou entrando aqui para nós conversarmos sobre um assunto muito importante e que muita gente tem receio de falar. Eu quero falar hoje, nesse dia abençoado que Deus fez, sobre repúdio, sobre divórcio. Amém? Eu quero de princípio usar um texto aqui que muitos gostam de usar, né, na palavra de Deus, e usam um texto fora de contexto para ter pretexto, para dar ali vazão para que uma mulher continue dentro de um casamento, vivendo uma situação ali de perigo, vivendo um casamento de fachada, vivendo um casamento que muitas das vezes vai levar ela para a estatística, principalmente aqui em Goiás, né, no qual eu moro, né, especificamente em Goiânia, o alto índice de assassinato. Então, eu quero estar falando sobre isso, sobre esses relacionamentos nocivos, no qual a igreja muitas das vezes vai usar esse texto aqui, fora de contexto, sem observar a situação do que estava acontecendo e sem olhar com uma ótica no qual nós estamos vivendo hoje em dia. Eu não quero atualizar a Bíblia, eu não quero tirar nenhum texto, eu não quero desdizer aquilo que a palavra de Deus está dizendo. Amém? Me entendam. Eu quero te mostrar um norte daquilo que muitas das vezes nós mulheres já vivemos. Eu parto do princípio de um relacionamento abusivo que eu vivi. Eu parto de um princípio de um relacionamento nocivo que eu vivi. Amém? Então, Malaquias capítulo 2, verso 16. Porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Amém? Eu vou usar esse texto aqui de princípio. Então, Deus está dizendo que ele odeia o divórcio. Sempre a gente diz, né, eu sou pastora há algum tempo e conheço muitos pastores, pastoras, conheço a Bíblia, de estudá-la, né, de ter relacionamento com ela e com Deus. Então eu vejo muitas pessoas nos aconselhamentos de casais dizerem para a esposa que está sendo aliciada, que está sendo espancada, para a esposa que está sendo estuprada dentro de casa, que está sendo maltratada, que está morrendo de inanição em todas as áreas da vida dela, que literalmente é uma viúva de marido vivo. Dizerem, usar esse texto aqui que Deus odeia o divórcio. Então, por isso, da estatística, às vezes dentro da igreja evangélica, se eu posso dizer assim, a estatística de muitas mulheres estão sendo assassinadas por seus maridos crentes, pastores, apóstolos, bispos, né? Que assassinam as suas esposas, que maltratam as suas esposas, que traem as suas esposas, porque isso também é uma forma de agressão. Então, Malaquias 2,16 fala a respeito desse repúdio, né? Ele repudia, o homem repudia, né? Por isso, o divórcio que Deus odeia, por causa desse repúdio, que o homem estava repudiando a sua mulher. Mas o que estava acontecendo nessa situação aqui? O profeta, 300 anos antes de Jesus vir, ele escreve essa carta, ele escreve essa palavra aqui. E ele está mostrando a respeito de um caos social, moral, espiritual que havia na nação de Israel. Que estava tudo ali corrompido, não havia ética e não havia moral naquela época. Né? No meio dos sacerdotes, no meio dos príncipes, no meio dos servos, no meio dos escravos. Em toda a sociedade não havia ética e não havia moral. Então ele escreve essa carta aqui, principalmente para aqueles da nação de Israel que conheciam a lei de Moisés. E o homem pagava um dote e trazia para si. Então ele pegava, né, uma quantia e ia lá no pai daquela moça e comprava aquela moça. Comprava aquela mulher para ele. E ali estabelecia ali um casamento. Não, e se ele repudiasse aquela mulher, né, a partir daquele repúdio, aquela mulher seria vergonha da família, da sociedade. E muitas das vezes ela ia morar nos lixões ali de Israel, né, ela ia passar fome literalmente. Qual que era a segunda opção dessa mulher repudiada? Virar prostituta. Então ela tinha duas opções, ela ia para a rua, porque a família rejeitava, a sociedade rejeitava, a igreja rejeitava, e ela ia
se tornava ali uma prostituta. Na realidade, o profeta estava falando o quê? Do compromisso que aqueles homens não queriam assumir. Então eles compravam aquelas mulheres através de um dote e depois, por qualquer motivo, eles davam um repúdio, eles davam um divórcio. Se aquelas mulheres chegassem, se eles chegassem em casa e não tivesse a comida feita da forma deles, elas eram repudiadas. Não era tão somente para cumprir a lei através ali de um pecado de adultério, não. Era por coisas banais. Então esses homens compravam as mulheres e descartavam essas mulheres. Não queriam assumir o compromisso de um relacionamento. E não fala muito com a gente hoje que tanto homem quanto mulher, nesse século que nós estamos vivendo, nessa geração, né, tão narcisista que nós estamos vivendo, as pessoas estão preocupadas só consigo mesmas, com o seu ego, né, em ser feliz de qualquer jeito, em ser feliz de qualquer forma, mesmo que eu abandone, que eu repudie, que eu faça mal, que eu entristeça, que eu destrua uma casa, uma família. É isso que acontece. Então, por que então você, meu querido, minha querida, se casaram? Se casaram para ter uma responsabilidade. O homem se casou para ter uma responsabilidade com aquela mulher. Né? Ele se casou para honrar aquela mulher, ele se casou para respeitar aquela mulher. Então tudo era motivo para o repúdio. Eles não cumpriam ali com o seu papel, né? Ele não cumpriu com o seu papel de marido, de honrar, de cuidar, de respeitar, de prover as necessidades, né? De estar ali amando, protegendo aquela mulher. E hoje não é diferente. Hoje tanto o homem quanto a mulher não assumem as suas responsabilidades, né? Com uma coisa, quando eu falo coisa, eu falo relacionamento, né? É algo tão importante. Primeira coisa na nossa vida mais importante é nós assumirmos a nossa aliança com Deus. A segunda, a nossa aliança no casamento. Constituir uma família. Amém? E então, essas pessoas não cumprem os seus papéis. Principalmente o homem, na sociedade moderna que nós estamos vivendo, não está querendo cumprir o seu papel de marido. Não está querendo cumprir o seu papel de esposo, de líder, de sacerdote, profeta, no qual Jesus o levantou para ser desde o Éden. Então ele não se responsabiliza, e por isso de tantos repúdios por relacionamentos abusivos, por casamentos abusivos, porque as pessoas só pensam em si mesma. Então, tipo assim, se não serve, se aquela mulher não serve mais, eu jogo fora, eu abandono. Então o relacionamento, né, estão pegando literalmente as mulheres, estão jogando as mulheres no inferno. Naquela época não era diferente. A mulher era repudiada, a mulher abandonada, era jogada fora e ela tinha que se virar. Ela ia se virar qual forma que ela achava, qual meio dentro daquela sociedade fechada de homens, né, no qual a mulher tinha que andar 3 passos do homem de cabeça baixa. Né? Jesus veio e quebrou isso. Muitas pessoas falam que Jesus é machista, que Jesus veio trazer hostilidade para a mulher. Não, Jesus veio libertar as mulheres. Veio fazer com que as mulheres pudessem andar de cabeça erguida, como mulher. O Senhor disse, não é bom que o homem esteja só. Falei uma auxiliadora, uma mulher que ia auxiliar na missão de um homem, mas queria viver aquilo que a palavra diz, que é um sacerdote, que é um profeta, né, que é um homem segundo o coração de Deus, que vai amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. E aí ele não assume esse papel de homem dentro da sua casa. Né? Então é fácil, comprava aquela mulher, né, levava para casa como se fosse um objeto. E hoje não está diferente. Hoje não está diferente. Se a gente for para os pontos de ônibus da vida, de todos os lugares, principalmente onde eu vivo aqui no Brasil, nós vamos ver mulheres 5, 4 horas da manhã sozinhas no ponto para ir trabalhar. Então foi isso que aconteceu aqui através desse, eu não vou dizer falso ensinamento, mas de algo que não é observado da maneira correta. Porque muitas das vezes, meus irmãos, os pastores, a liderança estão preocupados com as suas denominações. Estão preocupados ali com a placa da sua igreja. O que é que esse ministério vai pensar de mim enquanto pastor se eu falar para essa mulher fazer a coisa certa?
Porque ela está sendo abusada, ela está sendo maltratada, ela está sendo aliciada, ela está sendo humilhada, ela está sendo jogada fora. Aí o pastor e a pastora falam para aquele homem, não, né? Tudo bem. E fala para aquela mulher, simplesmente está orando, simplesmente está pedindo a Deus para Deus transformar o marido dela. Você acha que muitas dessas mulheres que são assassinadas não fizeram isso? Não oraram, não buscaram? Não clamaram a Deus pela restauração do casamento? Eu creio que muitas ficaram muitos anos orando e buscando a presença de Deus para Deus restaurar aquele casamento. Mas Deus não muda quem não quer ser mudado. Deus não transforma quem não quer ser transformado. Tem muitas mulheres que literalmente estão dormindo com inimigos. Como os filmes de suspense. Elas estão do lado ali de um assassino. Elas estão do lado ali do narcisista. Elas estão do lado ali de um ser das trevas. Infelizmente. E o Senhor está querendo abrir os nossos olhos. Você que é líder aí, cuidado quando você vai direcionar, guiar, quando você vai dar ali uma resposta para essa mulher, para esse homem, no tocante a esse casamento, né, que eu estou falando aqui, abusivo. É óbvio que eu não estou ensinando ninguém aqui a divorciar, eu não estou ensinando aqui, e não é esse o meu intuito. Meu intuito é mostrar que não é assim que se resolve as coisas dentro dos relacionamentos de hoje. Ficar por isso mesmo, só na oração. Se a pessoa foi te buscar falando para você, pastor, que o marido dela tá batendo nela, fala para ela a realidade, para ela ir na polícia. Para ela ir na polícia. Para ela denunciar esse homem. Para ela pôr esse homem na cadeia. Amém? Dê a resposta certa. Que eu tenho certeza que Jesus, ele odeia sim o divórcio, ele odeia o repúdio. Ele odeia o homem que repudia sua mulher por qualquer coisa. Ele odeia essa situação que rompe a aliança que ele constituiu por causa do pecado, da dureza do coração. Eu tenho certeza disso. Mas por essas situações que eu estou falando aqui, não. Jesus quer preservar a vida. Ele ama a mulher, ele ama o homem. Então, mas e o que Jesus estava querendo dizer aqui nesse texto? Com essa palavra aqui. Ele estava querendo dizer que nós não podemos brincar com o sentimento das pessoas. Nós não podemos enfermar as pessoas na sua alma. Por isso que existem tantas pessoas com problemas psiquiátricos, psicológicos, emocionais, na alma. As pessoas já estão entrando nos relacionamentos feridas. Porque tanto mais o homem do que a mulher, se eu posso dizer assim, né? Porque, sim, a mulher tem culpa, ela tem culpa muitas vezes de causar situações que podem fazer com que o casamento dê errado? Sim, é óbvio, é 50% para um, 50% para o outro dentro do relacionamento. Mas eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo daquilo que Jesus estava falando, que a gente tem que ter cuidado. E velar por esse compromisso sério. Então é muito fácil, eu compro a mulher, eu uso, eu manipulo, eu destruo, depois jogo fora. Eu dou a carta de divórcio para ela porque ela não me serve mais, ela engordou, ela ficou feia, ela ficou velha. Né? Eu troquei a minha de 40 por uma de 20 e poucos. Eu troquei a minha de 50 por uma de 20 e poucos. Então, ela não me serve mais. Então, eu abandono aquele compromisso, né? O compromisso, a pessoa estava ali com você, cara. Marido, a pessoa estava ali com você, lutando com você para você ser o que você é hoje. Você ter a casa que você tem, o carro que você tem, o bom emprego que você tem. A mulher da sua mocidade, que fala aqui nesse mesmo texto de Malaquias. A mulher da mocidade que Deus colocou na sua mão para você cuidar, para você prover, abençoar e viver com ela pro resto da sua vida, até que a morte o separe. Mas não é isso que acontece. Então ele ficou bem, ele está se sentindo bem, o que ele faz? Eu vou repudiar, eu vou dar carta de divórcio. Eu vou jogar ela fora como uma boneca. Uma boneca que quebrou a perninha, que quebrou o bracinho, o cabelinho tá feio, né? Que tá toda pintada ali de caneta. Joga fora. Vamos comprar uma Barbie nova. Essa Barbie aqui não serve mais. Então, Malaquias quer, na realidade, nos conscientizar. Nos conscientizar. E aí ele faz uma associação, né, da violência com o repúdio. Ele associa o repúdio com a violência, nesse mesmo versículo que a gente deu.
de homens violentos, homens que humilham suas esposas, que sugam as suas esposas em todas as áreas da vida dela, que maltratam as suas esposas, que fazem literalmente mal para a alma, para o corpo, para o espírito daquela mulher. E aquelas mulheres ficam ali, né, destruídas. E aí porque o homem vai ali e rouba toda aquela pureza, né? Não era assim que lá no princípio foi dito aqui? Que esses homens compravam as suas mulheres e muitas das vezes eles até mentiam falando que elas não eram virgens para poder repudiá-las. Eles tinham um relacionamento sexual com elas e depois repudiavam dizendo que não as pegou virgem. Pensa que pensamento, né, maldoso de um homem. E você acha que as coisas mudaram? Não, as coisas continuam da mesma forma. E aí os homens roubam a pureza, a alegria dessas mulheres e depois jogam elas fora, como se elas fossem um objeto. Então eu quero te deixar aqui para o final desse vídeo, que ficou bem comprido. Não era a minha intenção, mas eu precisava de falar tudo, né? Que você, principalmente homem, você principalmente pastor, pastora, líder de denominações, no Brasil e no mundo, aonde chegar esse vídeo, reflita, pense, estude, busque principalmente a pessoa do Espírito Santo de Deus. Amém? Porque o Espírito Santo de Deus, ele nos dá discernimento espiritual. Às vezes nós estamos ali dando um aconselhamento e a pessoa está falando uma coisa que não é verdade. Mas o Espírito Santo fala a verdade, ele mostra. De repente o marido está contando uma história que é completamente diferente. Né? Você que é pastor aí há muito tempo, como eu, você sabe, você já ouviu muitas histórias escabrosas. Você sabe. Nós sabemos aonde nós temos colocado o nosso dedo, onde nós temos colocado a nossa mão, aonde nós temos deixado o nosso ouvido ouvir e ver as coisas. Coisas terríveis, né? Muitas das vezes nós estamos encobrindo. Então, fica para a sua reflexão aí, fica para o seu pensamento. Amém? Se você entendeu, gostou, vai falar na vida de alguém, compartilha. Entra na minha fanpage Pastora Jandernay Santos no Facebook. Caminha comigo nesses dias, em nome de Jesus.